Uma visão de matemática para quem não vê. Este documentário nasceu da preocupação com o ensino de matemática para cegos e tem a intenção de compartilhar uma experiência na perspectiva de ser solidário com esta problemática. A história começa no dia 6 de fevereiro de 2000, quando, ao chegar na sala de aula, o professor Rubens Ferronato percebeu que entre os 40 alunos, um era deficiente visual. Era o primeiro dia de aula de cálculo diferencial e integral na Faculdade de Ciências Aplicadas de Cascavel. Ao chegar na sala de aula, eu logo pensei, como ensinar matemática para quem não enxerga? Percebendo a dificuldade do aluno, o professor começou a trabalhar com ele individualmente, uma vez por semana, primeiramente com resolução de equações. Depois trabalhou-se com produtos notáveis, e o aluno Ivan de Pádua começou a decorar o processo, mas não tinha compreensão. A dificuldade aumentava com novos conteúdos. Tudo parecia muito complicado. Os métodos tradicionais utilizados não estavam surtindo efeito. Eram gráficos construídos com cola sobre o papel que demoravam um dia para secar, deixando o aluno sempre atrasado em relação ao conteúdo, o que causava desânimo. Não sabendo mais o que fazer, cheguei a pensar em continuar normalmente e deixar a decisão para os coordenadores do curso e dizer que é impossível ensinar cálculo a um cego. Mas eu sabia que ele fracassaria se outros métodos não fossem empregados. Senti que a minha competência estava sendo colocada à prova. No dia 3 de abril, uma segunda-feira, durante a aula, eu prometi para o aluno Ivan que no dia seguinte ia produzir um material para ele aprender matemática. Depois de consultar especialistas e procurar ajuda em bibliotecas e livrarias, o professor, ao ver uma placa perfurada em uma loja de materiais de construção, visualizou um plano cartesiano. E foi aí que a possibilidade de cumprir sua promessa passou a ser mais concreta. Então, levou a placa juntamente com rebites, argolas e elásticos para o encontro com o aluno. Ao trabalhar com este recurso pela primeira vez, Ivan de Pádua fez um comentário que resume as possibilidades de uso do multiplano. Professor, você não inventou um material para mim, mas para todos os cegos do mundo. Era isso que faltava para eu aprender matemática. Aquela placa seria, mais tarde, um recurso que transformaria o ensino de matemática para cegos, o multiplano. Já foram criados métodos para a compreensão de vários processos matemáticos. Para as operações matemáticas, nós criamos esse pino que tem a identificação na sua parte superior em braille e em indo-arábica. Então aqui você pode observar que a operação é o mesmo algoritmo usado numa sala de aula. O professor pode dar aula para o aluno vidente e o aluno que não enxerga. E também o aluno que está do lado de um aluno cego pode auxiliar nas operações. Figuras geométricas, cálculo de área, funções, divisão de polinômios, trigonometria. Eu considerava impossível de aprender. Eu falava que, nossa, eu nunca ia aprender isso porque era uma coisa muito complicada para mim. Com esse material é possível se acompanhar os movimentos de todos os valores, né? Vetores, estatística. Em todos os casos, os resultados são satisfatórios, pois a utilização do multiplano possibilita que o aluno compreenda a lógica matemática. A pessoa cega tem grande dificuldade com os gráficos, tornando a aprendizagem praticamente impossível. Com a minha necessidade, o professor criou o multiplano, que propicia com que eu possa entender significativamente e construir os exercícios com os meus colegas universitários. A gente pode calcular utilizando o mesmo método que as pessoas videntes, apenas utilizando o braille, que é a escrita da pessoa cega. Dessa forma, tudo que eu aprendi quando eu ainda enxergava, eu posso continuar utilizando, né, e apenas usando o braille para adaptar. Isso se torna muito interessante para as crianças que estão dentro das salas regulares, estudando com crianças que enxergam, e neste caso o professor não precisa adaptar uma outra forma da criança calcular. Pode, ao mesmo tempo que está ensinando os demais alunos,
ensina a criança cega também. E ela consegue ter o entendimento perfeito como os demais. Eu enxergo 10% do normal. No início das aulas eu não utilizava o material multiplano. A minha primeira prova, a primeira parte dela, que não envolvia a parte gráfica, eu me saí bem, acertei praticamente todas. Já na segunda parte, que envolvia gráficos, eu não acertei nenhum exercício. E daí foi feito uma segunda prova depois de usar o material multiplano. Nessa segunda prova, envolvendo apenas a parte gráfica, eu tive 100% de acerto na prova. Então, quer dizer, isso vem demonstrar a importância de a gente usar o material adaptado. Para a utilização em microcomputadores, foi criado pelo acadêmico Ronaldo Fernandes o multiplano virtual com interface de voz. Ponto 1, 1. Ponto 2, 1. Ponto 3, 1. Ponto 4, 1. Ponto 5, 1. A reta foi traçada. Hoje, 8 alunos participam diretamente das experiências com o multiplano e suas descobertas estão sendo compartilhadas com professores e alunos de outras localidades, contribuindo não apenas com o ensino de matemática, mas com uma reflexão que está provocando mudanças sensíveis, abrindo caminhos para uma autêntica inclusão.